Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre o Luton Town, que olha que goleada contra o Brighton, 4-0, hat-trick de Elijah Adebayo, um dos jogadores que certamente mais podemos dizer valorizaram dentro desse clube, né? Porque um clube que começa a Premier League mostrando bastante carisma, o estádio Kenneth Road, um dos menores da Premier League, com telhas de amianto ainda em alguns dos seus lugares. Isso não é piada, tem telhas de amianto ainda no estádio. É muito assim rudimentar para o padrão Premier League. Você tem que passar por jardins de uma das casas para chegar em certos lugares do vestiário, já que o estádio é sufocado pela área residencial de Luton Town, né? Então, assim, é impressionante, né, a história desse time, que era o 18º orçamento da Championship e veio para a primeira divisão. Eu, nas rodadas iniciais, olhando o desempenho que era muito ruim, acreditei que o Luton Town não ia passar de 10 pontos, mas é aí que a gente lembra da maravilha que é o esporte, né, que ele produz a arte do imprevisível, né? A gente nem sempre pode cravar uma coisa como bem-sucedida e mal-sucedida antes da hora. As coisas vão levar tempo, é uma temporada que demora meses, então as coisas mudam com o passar do tempo. O favorito no início não é o favorito no meio, o favorito no meio não é o favorito no fim, o time ruim no meio não é um time ruim no fim, e às vezes um time ruim no meio é um time bom no começo, né? É uma loucura, mas é o esporte, né? Tudo é questão de momento, e o Luton Town tá num bom momento e jogando um bom futebol, melhorou bastante em questões de organização tática, e assim, é um time que tá bastante combativo e tem conseguido incomodar cada vez mais. E a vitória de hoje de 4-0 contra o Brighton é completamente inesperada pelo que a gente estava vendo no início da temporada, mas a gente vê um Brighton que cada vez menos convence na questão de equilíbrio, porque na última temporada eles conseguiam marcar muitos gols, apesar de sofrer também, havia um equilíbrio, né? Tipo, o ataque produzia mais do que a defesa tinha problemas. Hoje não, tá muito parelho, né? A defesa produz muitos problemas para a equipe, porque não há um mínimo de organização, é sempre aquela ideia extremamente agressiva de jogar, e assim, contra times que sabem explorar isso, o Brighton vai sofrer. E o jogo de hoje é simples, né? Tipo, o Luton Town abriu o placar em 25 segundos, né? O Fluminense do Diniz aguentou mais tempo contra o Manchester City, né? Ou seja, 15 segundos a mais. Agora, a gente vê o Luton Town fazer 2-0 com menos de 4 minutos, né? E assim, você meio que destrói a partida, porque a falta de equilíbrio, ela prejudica os dois lados do campo, porque se você tem um ataque muito bom e uma defesa ruim, você pode até produzir muitos gols, mas você nunca tá com a partida segura porque o time não passa segurança. Isso é um problema que, por exemplo, o Chelsea do Lampard 19-20 sofria, às vezes estava à frente no placar, mas não dava para garantir que ia sustentar porque a defesa era frágil. E o próprio Chelsea de agora também é um time que tem esse problema de falta de equilíbrio. O ataque nem está mal, né? O time já produziu mais de 30 gols nesse ponto da Premier League, se manter a média passa dos 60. Então não é um ataque ruim, mas é uma defesa que no final das contas sofreu mais de 30 também e tem entregado essa falta de equilíbrio e falta de segurança. E o lado do Brighton é parecido, é um ataque que até produz, mas é uma defesa que, a meu ver, é pior, né? Ela sofre gols constantemente, o que obriga o ataque a produzir constantemente também. É uma pressão que acaba colocando em cima do ataque do Brighton o jogo inteiro, porque desde o início você tá meio que sentindo, ó, vamos sofrer gol em algum momento, a gente tem que produzir o gol de alguma maneira, né? E assim, jogar com essa pressão é sempre negativo, da mesma maneira que ter uma defesa muito boa e um ataque ruim, coloca até responsabilidade desnecessária na defesa. Nossa, o ataque não produz direito, né? Raramente está fazendo o seu trabalho, a gente vai ter que garantir o ponto hoje. Então, equilíbrio é importante. Você vê, o Liverpool, por mais que ele tenha lá as suas instabilidades, há um equilíbrio entre defesa e ataque. A mesma coisa dá para ser dita ali para um time como o do Aston Villa até pouco tempo atrás. Agora está piorando a defesa, a gente vai falar, estão perdendo do Newcastle, mas a questão é, o City, o Arsenal também tinha aquela questão do equilíbrio, assim, é um pouco inferior ao que o City vem, o Liverpool vem fazendo até agora, melhor dizendo, nessa temporada, né? Mas a questão é que há um equilíbrio sim. E eu vejo que o Brighton tá numa situação que a defesa tá tão esburacada que chega um ponto que o ataque tá começando a jogar não tão bem quanto antes, hoje nem marcou gols contra o Luton Town, e o time tá numa tendência de queda. E isso é uma situação complicada, porque é uma temporada que o Brighton tem um calendário mais cheio, eles vão ter que jogar a Europa League, eu não sei se eles passarem primeiro no grupo ou em segundo, se passarem em segundo são 2 jogos extras de Europa League, então é complicado, você não pode ter intensidade total a temporada
temporada inteira, que o estilo do De Zerbi é ruim. Então, assim, eu acho que isso é bom, até para dar uma lição à imprensa, no sentido de que a estética nem sempre é o que vai te dar mais resultados. Eu não estou dizendo que o De Zerbi é ruim, ele é um bom técnico, mas eu não acho de primeira prateleira, muito porque um time que só tem um clean sheet em toda a temporada, assim, pelo menos na Premier League, né, e é muita coisa, né, são mais de 20 jogos, só um jogo sem tomar gols, isso para mim é um problema muito grande e as pessoas não podem relevar isso. Eu acho muito engraçado que o De Zerbi receba muito mais glórias e louros do que, por exemplo, recebeu o David Moyes quando levou o time a quase uma vaga de Champions com o West Ham um tempo atrás. O Unai Emery, por exemplo, está agora no top 4. Eu acho que ele recebe muito menos crédito pelo trabalho dele do que provavelmente o De Zerbi. Mas é aquele negócio, a estética é muito mais exaltada do que a eficiência, porque o futebol bonito tem que ganhar esse tipo de batalha. Por isso que o Diniz, mesmo sendo um técnico, a meu ver, razoável, eu não acho ele muito acima da média, mas também não acho medíocre ou ruim, né? Então, assim, ele é um técnico que acaba ganhando muita voz na imprensa porque ele é o embaixador do futebol bonito. É a mesma coisa pro Bielsa, pro Sampaoli, né? No final, esses caras que priorizam a estética, a eficiência, acabam sempre recebendo ali muitos louros da imprensa. E isso não é só no esporte, é só olhar lá no cinema, né? O Zack Snyder, que é um diretor que eu acho bem fraquinho, né? Mas como ele tem aqueles tomadas bonitas, aqueles takes, né? Hoje é uma caricatura, acho que as pessoas hoje mais zoam ele do que elogiam, mas muito tempo ele virou um diretor cult por causa disso, né? Porque ele priorizava a estética do que a narrativa, né? Então, eu acho que isso vira até uma lição. Quando tá tomando 4-0 do Luton Town, apesar da evolução da equipe, é um sinal de alerta bem grande para os Seagulls, porque a situação da temporada começa a complicar e uma vaga por pontos corridos a competições continentais está começando a ficar mais difícil, porque mais times vão entrando na briga e com uma defesa tão frágil, obriga o ataque a produzir mais numa situação de pressão. Isso é sempre ruim. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.